De acordo com alguns especialistas, o corte do RBI, maior do que o esperado, veio no momento certo e é baseado em mérito econômico. Mas como os bondes indianos tiveram a maior queda em um mês, o mercado ainda quer mais? O economista-chefe do BBVA é meu convidado de hoje. Sumed, assim como o corte, o RBI teve sucesso em moderar a inflação dos preços ao consumidor ou a inflação de varejo nos últimos meses. Por isso, analistas estão dizendo que dar um empurrão na demanda doméstica para compensar a demanda externa através da contração das exportações é a necessidade do momento. Você acredita que esse seja o ponto de virada para a Índia? A Índia é, no momento, uma das economias que cresce mais rápido na Ásia, graças a medidas de política conservadoras do governo reformista e ao Banco da Reserva da Índia, pois o dinamismo da atividade e a macroestabilidade melhoraram consideravelmente. Dito isso, acho que a Índia ainda está longe de ligar todos os motores, especialmente em relação a consumo e investimentos. Então eu acho que os contínuos esforços de política para motivar uma economia mais robusta e equilibrada são muito importantes. O governo precisa enfrentar vários desafios, desde o setor bancário às grandes lacunas no desenvolvimento de infraestrutura, assim como reavivar os investimentos e a demanda do consumo. Nesse contexto, é imperativo que os formuladores de política foquem em impulsionar a demanda doméstica, os gastos públicos e a acomodação monetária. Sumed, o que você acha da sugestão de que as pressões de resgate nos fundos de mercados emergentes globais não existam mais? Nós achamos que a incerteza global deve persistir. Os investidores ainda têm que precificar totalmente o impacto de 3 eventos principais que achamos que irão afetar as economias emergentes da Ásia com intensidades diferentes. O primeiro é o impacto da desaceleração da China e as possíveis reformas políticas pelos formuladores de política chineses. A segunda é a normalização da taxa do Fed, que foi adiada, mas nós esperamos que isso aconteça num futuro próximo. A terceira e mais importante é a desalavancagem da dívida entre as economias emergentes. Esses 3 fatores irão influenciar a economia em ritmos variados e em diferentes períodos nos próximos trimestres. Por sua vez, eles irão impactar as decisões dos fundos de mercados emergentes mundiais. Uma observação ligeiramente negativa. Um relatório recente sugeriu que a transmissão das taxas está sendo retida pelos bancos, que os cortes e aumentos das taxas de juros foram utilizados pelos bancos para absorver as vantagens e passar as desvantagens aos clientes. Isso realmente está acontecendo? Se esse for o caso, isso pode fazer com que o RBI corte ainda mais? O ciclo de corte de taxas do RBI ainda não terminou. O RBI, na sua última reunião de política, em que ele cortou as taxas em 50 pontos base, disse que essa postura no futuro será acomodatícia e que o corte de taxas foi front-loaded. Dito isso, mais cortes de taxas devem estar sujeitos a 2 fatores principais. O primeiro é em que proporção os bancos terão passado esse corte de taxas desde janeiro. E o segundo é a capacidade da economia de continuar no caminho para a meta desinflacionária. Em relação ao primeiro ponto, a que a pergunta se relaciona, cerca de 50 a 75 pontos base de cortes de taxa foram passados pelos bancos até agora, mas nós devemos ter em mente que a grande parte da transmissão continua para acontecer, motivo que levou os bancos a ficarem hesitantes em passar à frente sua lucratividade é impactado, especialmente para os bancos do setor público, pelos altos níveis de ativos comprometidos, fracas reservas de capital e crescimento de crédito e de depósitos fraco. Tudo isso atingiu sua lucratividade. Nós achamos que no futuro o mecanismo de transmissão será mais rápido, porque houve reforços de política para ajudar a recapitalização dos bancos, e um apoio de liquidez adequado oferecido pelo RBI deve ajudar. No futuro, há a possibilidade de um corte de taxas, mas isso depende do quão rápido os bancos passem os cortes de taxas anteriores à economia. A Índia derrotou a China como destino mais atraente do mundo para o investimento estrangeiro direto. Dessa forma, é esperado que a rúpia aprecie ainda mais nesta semana, conforme o aumento das taxas do Fed fica mais distante. Considerando tudo isso, qual é a sua previsão para a rúpia? Nós esperávamos que a rúpia se fortalecesse devido aos fundamentos da Índia estarem melhorando, e nós continuamos otimistas sobre a previsão da rúpia.
Nós esperamos que a rúpia se fortaleça gradativamente para 62,5 num horizonte de 12 meses, porque vemos a incerteza global se enfraquecendo e os fundamentos da Índia relativamente fortes, lhe dando uma vantagem diante de outras economias asiáticas. Além disso, os esforços do governo para impulsionar projetos de infraestrutura e atrair investimentos estrangeiros de prazo maior, como você mencionou, devem ajudar a rúpia. Dito isso, eu acho que o RBI deve estar ciente do valor relativo da rúpia em relação aos seus principais parceiros comerciais e também a outras economias asiáticas. O Banco Central deve ser muito cauteloso ao contra-atacar uma apreciação mais acentuada da rúpia em uma base ponderada real de negociação, porque isso seria prejudicial para o setor externo da Índia. Excelente insight de Sumed, mas nossa entrevista chegou ao fim. Continue atualizado em relação aos últimos movimentos de moedas, clicando no site da Dukascop TV. Até mais!